Estrangeiro, mas é diferente de qualquer outro livro de história disponível em qualquer biblioteca pública. A história da Bíblia começa com a criação da Terra e termina com o fim do mundo. Nenhum outro livro de história jamais foi publicado cobrindo uma gama tão ampla de eventos no planeta Terra, parcialmente porque ninguém estava presente no início para testemunhar e documentar. E, portanto, ninguém pode escrever autoritariamente sobre o começo do nosso mundo. Somos as únicas pessoas no mundo que sabem como tudo terminará. Isso é único. O Senhor não revelou o futuro dos seus seguidores para satisfazer a curiosidade deles, mas para prepará-los para o futuro, para que não fiquem surpresos quando ele chegar e para que não interpretem erroneamente. Seja grato que Jesus tenha sido tão direto ao compartilhar o que o futuro reserva para nós. As pessoas perguntam se estamos nos últimos tempos, no entanto, a Bíblia fala dos últimos dias. E estamos nos últimos dias há 2000 anos. O último dia começou no Pentecostes, quando a primeira profecia dos últimos dias foi cumprida. Cada geração cristã deve viver pronta para o retorno do Senhor. A Bíblia é um livro cheio de previsões. Suas páginas contêm 735 previsões sobre o futuro. Uma previsão pode ser encontrada em 1/4 dos capítulos da Bíblia, do começo ao fim. É basicamente um texto profético, embora alguns livros se concentrem mais em previsões do que outros. 596 das 735 previsões ocorreram e se tornaram realidade literalmente, de acordo com a previsão das Escrituras. Portanto, 81% de todas as profecias da Bíblia já se tornaram realidade, e algumas dessas profecias foram feitas séculos antes do caso. Não é necessário muita confiança para acreditar que os 19 restantes também acontecerão. Essa é uma pontuação muito alta. A Bíblia provou ser 100% correta para cada previsão que poderia ter sido cumprida até agora. Daqueles que restam, a maioria está relacionada com o retorno real de Jesus e o que segue depois disso. Quantas dessas previsões ainda precisam se tornar realidade antes que Jesus retorne? A resposta é cerca de 20, e estamos observando para ver essas acontecerem primeiro antes de procurarmos o retorno do Senhor. Jesus nos disse para vigiar e orar. O que devemos observar? Não podemos ficar parados observando as nuvens esperando ele aparecer. Não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer para ficarmos de olho no que está acontecendo no mundo e ver quais sinais ele nos deu para nos ajudar a nos preparar. Os sinais são os sinais. Vamos olhar para Mateus capítulo 24, onde os discípulos lhe perguntaram quais seriam os sinais ou sinais do seu retorno. O que faríamos se não soubéssemos quando isso iria acontecer? Para a pergunta deles, Jesus deu uma resposta direta e inequívoca. Podemos agradecer a Deus que ele respondeu de maneira tão direta. No livro do Apocalipse, ele dá uma resposta muito mais detalhada e abrangente. Mas aqui ele dá uma visão geral dos sinais que precederão sua chegada. Os discípulos se aproximaram secretamente de Jesus enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras. Mateus 24, versículo 3 ao 36. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram a ele em particular e disseram: "Diga-nos quando tudo isso vai acontecer. Que sinal indicará sua volta e o fim do mundo?" Jesus lhes disse: "Não deixe que ninguém o engane, pois muitos virão em meu nome alegando ser o Messias. Eles enganarão muitos, e você ouvirá falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entre em pânico. Sim, essas coisas devem acontecer, mas o fim não virá imediatamente. Nação irá guerrear contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em muitas partes do mundo, mas tudo isso é apenas o começo das dores do parto, com mais por vir. Então você será preso, perseguido e morto. Você será odiado em todo o mundo porque é meu seguidor. E muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns e outros. E muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muitas pessoas. O pecado será generalizado em todos os lugares e o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E as boas novas do reino serão pregadas em todo o mundo para que todas as nações a ouçam. E então o fim virá. O dia está chegando quando você verá o que o profeta Daniel falou sobre o objeto sacrílego que causa a desolação, de pé no lugar santo.
Leitor, preste atenção. Então aqueles na Judéia devem fugir para as montanhas. Uma pessoa no convés de um telhado não deve descer para dentro da casa para fazer as malas. Uma pessoa no campo não deve retornar nem mesmo para pegar um casaco. Como será terrível para as mulheres grávidas e para as que amamentam naqueles dias. E ore para que sua fuga não seja no inverno ou no sábado, pois haverá uma angústia maior do que em qualquer momento desde que o mundo começou, e nunca mais será tão grande. Na verdade, a menos que esse tempo de calamidade seja encurtado, nenhuma pessoa sobreviverá, mas será encurtado em favor dos escolhidos de Deus. Então, se alguém lhe disser, veja, aqui está o Messias, ou ali está ele, não acredite. Pois falsos messias e falsos profetas se levantarão e realizarão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os escolhidos de Deus. Veja, eu os avisei sobre isso com antecedência. Portanto, se alguém lhe disser, veja, o Messias está no deserto, não se preocupe em ir e procurar, ou veja, ele está escondido aqui, não acredite. Pois assim como o relâmpago brilha no Oriente e ilumina até o Ocidente, assim será quando o Filho do Homem vier. Assim como a reunião de abutres mostra que há um cadáver por perto, esses sinais indicam que o fim está próximo. Imediatamente após a angústia desses dias, o sol será escurecido, a lua não dará luz. As estrelas cairão do céu e os poderes no céu serão abalados. E então, finalmente, o sinal de que o Filho do Homem está chegando aparecerá nos céus. E haverá um lamento profundo entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com o forte som de uma trombeta, e eles reunirão seus escolhidos de todos os cantos do mundo, dos confins da terra e dos céus. Agora, aprenda uma lição da figueira. Quando seus galhos começam a brotar e suas folhas começam a aparecer, você sabe que o verão está próximo. Da mesma forma, quando você vê todas essas coisas, você sabe que a sua vinda está próxima, à porta. Eu lhes asseguro que esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra desaparecerão, mas minhas palavras nunca desaparecerão. No entanto, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu ou o Filho, mas somente o Pai. Agora, naquele trecho, ele deu 4 sinais distintos de sua vinda. Então, o que exatamente são esses 4 sinais que ele nos deu? O primeiro são claramente desastres no mundo e dimensões, por exemplo, guerras, fomes e terremotos. Esses eventos estão definitivamente acontecendo, mas têm ocorrido há mais de 2000 anos e estão se intensificando. Então, certamente estamos neste primeiro sinal. Já existem guerras, rumores de guerras, terremotos e fome. Jesus diz para não sermos enganados, ele repete isso várias vezes. À medida que nos aproximamos do fim, o perigo é a decepção, tanto dentro quanto fora da igreja. Neste caso, ele fala de falsos cristos, falsos messias, pessoas que se aproveitarão da turbulência dos desastres naturais para se apresentarem como salvadores. Existem exemplos conhecidos de pessoas que fingem ser salvadores e levam pessoas para lugares desertos, apenas para terminar em tragédia. No entanto, há muitos falsos cristos, falsos salvadores, que afirmam ser o libertador prometido de todos os nossos problemas. Quanto mais problemas houver, mais falsos libertadores haverá. Mas, como Jesus nos aconselha, não se alarme. Não fique preocupado quando souber de uma nova guerra, uma nova tragédia ou uma nova fome. Ele disse algo surpreendente. Esses são eventos dolorosos, mas não são sinais de morte, são dores de parto. Então, quando você ler sobre desastres na mídia, são as dores que significam que algo novo está prestes a nascer. Isso deveria mudar completamente nossa atitude. Sabemos para onde o mundo está indo, não devemos ficar alarmados ou desanimados, não tão preocupados quanto o mundo ficará com essas coisas. Os desastres no mundo são as dores do parto de um novo mundo que está para nascer. Portanto, somos muito diferentes. Temos simpatia por aqueles que estão sofrendo desastres e esperamos e expressamos isso e ajudamos. Mas em nossos corações não estamos alarmados, estamos esperançosos. Estamos procurando um novo nascimento de um novo mundo e, portanto, não estamos desanimados ou deprimidos por todos os problemas do mundo. Em resumo, o conselho de Jesus para nós seria não entrar em pânico.
não se perturbar, mas até se alegrar e dizer que todos esses são sinais de algo novo acontecendo. O segundo sinal de sua vinda não está no mundo, mas na igreja. Os desastres no mundo são o primeiro sinal. A igreja, não o mundo, é o segundo sinal de sua vinda. O primeiro aviso são desastres ao redor do mundo. O segundo é mudanças na igreja. Assim como ele dividiu o primeiro sinal em 3 partes, guerras, terremotos e fomes, ele divide o segundo sinal em 3 partes, todas as quais ocorrem dentro da igreja. O primeiro é a perseguição, que seremos odiados em todas as nações. O segundo aspecto desse sinal seria uma redução significativa no tamanho da igreja. A maioria das pessoas perderá o amor quando toda a igreja estiver sob pressão. Muitos cristãos nominais, se não todos os verdadeiros cristãos, sairão. Sob os fardos da perseguição universal, seu amor esfriará. Esse é um sinal muito deprimente. A grande surpresa na terceira parte do sinal é que o evangelho será pregado a todos os grupos raciais. A terceira parte do sinal é que o evangelho será proclamado. Uma igreja purificada e menor terá um impacto maior no planeta. É exatamente isso que Jesus está implicando. Os falsos profetas podem ser fonte de engano em tudo isso. Estamos cientes dos ensinamentos dos falsos profetas. Quando não há paz, eles ensinam paz em vez de serem fonte de desafio. A mensagem deles é de conforto. Está tudo bem, não vai acontecer, eles dirão. Agora o conselho de Jesus é continuar, não ceder a esses falsos profetas. Quem perseverar até o fim será salvo. Quando aquele sinal ocorrer, quando todos os aspectos da igreja forem desprezados pelo mundo, esse é o conselho de Jesus para todos os cristãos. Por que isso deveria ser assim? A resposta é que o trigo e o joio crescem juntos e quanto mais perto eles chegam da plena maturidade, mais tensão haverá entre eles. Então é natural que os cristãos estejam sob muita pressão no fim. Os cristãos são desajustados sociais, então haverá ódio. O mundo não nos pertence, nossa cidadania está nos reinos celestiais. Somos únicos e é por causa de nossa singularidade que o ódio pode surgir. Já que Jesus era tão diferente de todos os outros, ele atraiu o ódio contra si mesmo. João 15:19. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria como se vocês fossem dele. Em vez disso, o mundo os odeia porque vocês não são do mundo. Mas eu os escolhi do mundo. Não é divertido ser desprezado. Isso nos leva ao terceiro sinal dos últimos tempos, que é a angústia de Jerusalém. Geograficamente será muito limitado. Neste trecho, Jesus cita as profecias de Daniel. E há um personagem nas profecias de Daniel referido como a abominação da desolação. Daniel a menciona 3 vezes. O que tudo isso significa? Qual é o grande problema? É sobre um ser humano, um homem que se estabelece na própria cidade de Deus, se autodenomina Deus e se recusa a aceitar a vontade de qualquer outra pessoa acima da dele. Um tirano cuja chegada terá ramificações globais, mas que será centrado em Jerusalém, a cidade de Deus, o lugar santo. Então Jesus diz que o 4º sinal de sua vinda virá imediatamente após isso. Então saberemos quando ele está vindo, estaremos prontos. Quando esse sinal vier, não haverá perigo de falsos profetas ou falsos messias. Não haverá engano, será muito rápido. O que acontecerá é que toda a luz natural será desligada, o sol se apagará, as estrelas cairão. Há muitas previsões disso em toda a Bíblia. Isaías diz que os céus serão enrolados como um tapete. Todas as estrelas do céu serão dissolvidas. Os céus serão enrolados como um pergaminho. E todas as suas estrelas cairão como folhas murchas da videira, como folhagem da figueira. A luz natural se apagará, deixando apenas a luz artificial para iluminar a terra. O que está acontecendo? O que está acontecendo? As pessoas podem perguntar. É isso aí, exclamarão os cristãos. O sol, as estrelas e a lua pararão de brilhar bem antes disso. Deus apaga as luzes do céu para se preparar para o clarão de luz do relâmpago que marcará seu retorno. Então ele vem nas nuvens de volta ao planeta Terra e nós o encontramos. Não nos encontramos em um estádio terreno porque não há um grande o suficiente para acomodar uma multidão tão grande. Nos encontraremos no ar e isso será suficiente. Não é uma perspectiva fantástica? Quando você vê todas essas coisas, sabe que ele está às portas, prestes a atravessar, diz ele.
Então Jesus dá uma declaração muito simples sobre uma figueira e é aí que muitos cristãos se desviam. Ele diz: agora aprenda essa lição com a figueira. Assim que seus ramos começam a brotar e suas folhas começam a aparecer, você sabe que o verão está próximo. Jesus está nos dizendo que quando você perceber que todos esses eventos estão acontecendo, você sabe que estamos lá. Essa analogia da figueira não é uma alegoria, é uma analogia direta de experiências cotidianas, como Jesus frequentemente apresentava em seu ensino. Você vê a figueira fazendo isso, você diz que o verão está chegando e ele virá do mesmo jeito quando você perceber esses 4 sinais. Você sabe que o verão está chegando. Infelizmente, as pessoas o leram como uma alegoria. Em encerramento, nossa pergunta para o dia: qual é uma música de adoração que o ajudou a se sentir mais próximo de Deus? Comente aqui abaixo.